queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus sejam com você e com sua família. Eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 3. Nos versículos iniciais desse capítulo, o autor aos Hebreus está comparando Moisés a Jesus. E ele elogia a fidelidade de Moisés em seu serviço ao Senhor e aos filhos de Israel no Antigo Testamento. A palavra de Deus diz que Moisés foi fiel na casa de Deus como servo do Senhor, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Mas ele começa então em seguida a falar de Jesus, e diz que Jesus todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, pois Cristo é o cumprimento da promessa, sendo fiel como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e exaltação da esperança. Nesses 6 primeiros versículos, então é feito essa comparação entre aquele que falou da promessa que estava por vir, e é falado da promessa que se cumpre, que é Jesus. Esta, queridos, é uma afirmação muito importante, porque aquela igreja aos Hebreus, quando recebe esta carta, ela passava momentos de dúvida. Aquela igreja não estava apenas sofrendo pelas perseguições, pelos medos advindos das dificuldades decorrentes da perseguição dos fariseus, dos sacerdotes ou mesmo dos romanos. Havia dúvida no coração das pessoas, e muitos pensavam então a voltar ao judaísmo. Aquela carta aos Hebreus, ela foi destinada a crentes que foram convertidos do judaísmo, e agora esses mesmos crentes estavam com dúvidas no seu coração. E aí a ênfase do escritor dessa carta quanto à superioridade de Jesus em referência a Moisés. E eu gostaria então de convidá-lo a acompanhar a leitura da palavra de Deus a partir do verso 7, que diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi a aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Agora, abra a sua Bíblia no Salmo 95. Você vai perceber que os versos 7 a 11 desse Salmo contém parte da passagem de Hebreus. Na verdade, Hebreus faz a citação do Salmo 95, dos versos 7 a 11. Ou seja, o autor de Hebreus está essencialmente dando a você um comentário, uma aplicação do Salmo 95. É como se o autor do livro de Hebreus baseasse o seu sermão nesse Salmo, pregando agora não ao povo judeu, mas pregando aos cristãos, destinando essa mensagem a avisá-los para não virar as costas para Jesus. Esse é o título da nossa mensagem nessa manhã: não vire as costas para Jesus. A passagem de Hebreus nos exorta a não virar as costas para o nosso Salvador. Talvez você diga assim: pastor, mas eu jamais virei as costas para o meu Deus. Eu jamais pensei em retroceder. Pelo contrário, eu sigo a palavra de Paulo, prossigo para o alvo.
Porém, queridos, quando nós pecamos, quando nós alentamos em nosso coração a iniquidade, o desejo do passado, nós estamos nos afastando de Deus. É por isso que nós precisamos ter em mente sempre a exortação e o alerta da palavra do Senhor, para vivermos com excelência. Esse é o mote que vocês estabeleceram para o ano de 2022, excelência no viver cristão. E isso nós precisamos perseguir diariamente, não apenas aqui nessas quatro paredes. Talvez seja até fácil fazê-lo nesse ambiente que nos leva a tudo, nos leva sempre a ter um ar de espiritualidade. Mas é lá fora, no nosso campo de batalha, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, na família, entre os nossos vizinhos. Meu Deus, como eles às vezes pegam no nosso pé. É ali que nós precisamos realmente viver o cristianismo com excelência. Esse é o contexto dessa passagem. O autor de Hebreus procura mostrar Jesus como muito superior a Moisés. E ele está dizendo àqueles primeiros cristãos que eles não voltem para onde eles vieram. Que eles não fiquem preocupados, ansiosos, amedrontados, diante das lutas que eles estavam passando, diante dos dilemas que vinham à sua mente. Que eles lembrassem de tudo que havia acontecido há milhares de anos atrás com o povo de Israel no Egito. Porque ao invés de avançarem e tomarem posse da terra prometida, eles ficaram amedrontados diante dos embates que teriam para alcançar o seu alvo. Às vezes, queridos, na nossa caminhada cristã, nós olhamos para os problemas e nos amedrontamos com eles. E esquecemos de que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Que o nosso general, ele não perde batalhas. E é ele que vai à nossa frente. É o único exército aonde quem está à frente é o general, não são os soldados. É por isso que nós podemos dizer que nós somos mais que vencedores. Talvez você já tenha passado ou esteja passando momentos de luta, dificuldade, medo, dúvida quanto à sua vida cristã. Alguns podem até mesmo ter pensado em desistir, abandonar, dar as costas para Jesus, achando que não teriam como vencer as tentações, que não teriam como superar as provações. Mas o que o Espírito te diz hoje é: não vire as costas para Jesus. Hebreus 3 nos ensina algo importante sobre como viver a vida cristã a partir da história da jornada do povo de Israel no deserto. É interessante, queridos, porque no Novo Testamento nós vamos ver também outros autores fazendo essa analogia da vida cristã com a jornada, com o êxodo do povo de Israel. Porque, por exemplo, não falar de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, quando Paulo nos leva de volta à rebelião do povo de Israel no deserto, enquanto se dirigiam a Canaã, e nos adverte para não cometermos o mesmo erro. Esse é o objetivo, é nós olharmos para Israel, não no sentido de lançar pedras sobre eles e condená-los, mas para que o exemplo deles nos sirva de aio, nos sirva de orientação, nos sirva de caminho, para nos lembrar que eles falharam, que eles pensaram em retroceder, lembraram-se das cebolas do Egito, lembraram-se da proteção de Faraó, mas esqueceram da servidão, da escravidão, das surras, do trabalho pesado e forçado. Assim, queridos, às vezes nós nos encontramos olhando para o passado com um ar saudosista, como que querendo enamorarmos-nos daquilo que já não existe mais. Lembremos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Lembremos do seu grande amor por nós, que assim como o cordeiro pascal que foi sacrificado e o seu sangue posto nos umbrais das portas do povo hebreu, para diferenciá-los dos egípcios, e o anjo por eles passar sem tocá-los. Lembremos-nos que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo subiu ao madeiro para derramar o seu sangue, para nos purificar e nos limpar de todo o pecado. Possamos nos lembrar de Pedro, que antes de muitos discípulos abandonarem a Jesus, porque ouviram a sua palavra e acharam uma palavra dura,
retrocederam, fugiram, abandonaram. E Jesus se volta aos seus discípulos, aqueles que o estavam acompanhando nesses 3 anos de ministério, e diz: e vocês? Vão também com ele seguir? Pedro, impulsivo como ele era, ele toma a voz e diz: Senhor, para quem iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Quando o diabo tentar te induzir ao erro, tentar lançar aos teus ouvidos uma palavra, acenando o que o mundo tem a te oferecer, você o repreenda e diga: para onde eu irei, senão para os braços do meu Senhor? Queridos, nessa passagem, o autor de Hebreus procura alertar os cristãos sobre os perigos de virar as costas para Jesus. Na verdade, nós encontramos nessa passagem do capítulo 3, dos versos 7 em diante, 4 advertências que o Espírito Santo nos faz sobre o viver cristão. E logo que aqui cheguei, me deparei com essa palavra, que para mim tem um significado tremendo: excelência. E eu entendo, queridos, que todo cristão deve ter a excelência como meta para o seu viver. Infelizmente hoje, o que nós vemos é que muitos estão vivendo uma vida medíocre, o inverso da excelência. Estão acostumados à superficialidade da vida com Deus, ao invés de mergulhar em águas profundas, ao invés de sentir experiências tremendas, vivemos como que aqueles que nem são quentes nem frios, mas mornos. Ou como aqueles a quem Paulo diz que estão dormindo. Precisamos, queridos, viver a vida cristã com excelência. E a excelência deve ter um alvo. A excelência deve ter um alvo maior, que é a glória de Deus. Nós não vivemos a vida cristã com excelência para ter um destaque aos olhos do pastor ou da liderança da igreja. Nós não vivemos a vida com excelência para nos sobressairmos diante de outros cristãos. Nós devemos viver a vida cristã com excelência, porque devemos fazê-lo para a glória do nosso Deus. Assim eu quero compartilhar essas advertências que acredito nos ajudarão a viver a vida cristã com excelência. E a primeira advertência, queridos, é que esteja atento à palavra de Deus. Observe aí o versículo 7. Ele diz: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz. O autor de Hebreus inicia esse verso com a afirmação de que é Deus, é o Espírito Santo que está fazendo essa advertência. Assim como diz o Espírito Santo. Portanto, queridos, não é apenas um homem que pegou uma pena para escrever sobre coisas da moral, dos bons costumes, ou sobre a história de Israel. Não é uma narrativa do que aconteceu no passado. É o Espírito Santo falando aos cristãos acerca do Salmo 95 e mostrando e advertindo acerca do viver cristão. É Deus falando conosco. Esse é um dos pilares da reforma protestante, sola escritura. É sabermos valorizar a palavra de Deus continuamente na nossa vida. Infelizmente, nós temos muitos que estão anorexicos da palavra de Deus. Pessoas que têm à sua disposição a palavra do Senhor, mas não têm prazer em nela meditar. Quem não gosta de ler o Salmo 1? Quem não gosta de ler o Salmo 119, que projetam, que nos abrem os olhos acerca da bem-aventurança da palavra de Deus, do homem que tem prazer na lei do Senhor. Essa deveria ser uma alegria constante de todo crente, de todo cristão. Mas parece-me que as fadigas do mundo moderno acabaram por cansar a nossa vida em passar os nossos olhos pelas Sagradas Escrituras, e é muito mais fácil passar o nosso dedo pela tela do celular e nos apropriarmos de tudo que o mundo tem ao nosso redor. Queridos, precisamos observar que Deus continua falando à sua igreja. O nosso Deus, ele não está calado. Muitas vezes somos nós que estamos surdos à voz de Deus. Quando Deus falou a Samuel ainda
um rapaz, ele ainda não estava com o seu ouvido atento à voz de Deus. Precisou Eli perceber que era Deus falando com Samuel. Precisamos estar atentos à voz de Deus. E a palavra de Deus diz que hoje, se vocês ouvirem a voz, a sua voz. É interessante porque essa expressão é novamente repetida no versículo 15 do mesmo capítulo. E a ênfase aqui é quanto ao tempo. Ele não está falando a pessoas que estão em milhares e milhares de anos antes, em outras galáxias. Não, ele está falando com você hoje. É Deus falando com você hoje através da sua palavra. Essas palavras, queridos, por inspiração do Espírito Santo, são para você e para mim, para que nós saibamos viver a vida cristã. Para tanto, é necessário ouvir a sua voz, conhecer a sua vontade, as suas promessas, os seus alertas, as suas correções. É isto que se encontra na sua palavra. Quem não se lembra de 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, quando Paulo faz uma declaração tremenda e diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ah, pastor, maravilha, eu gosto de ser ensinado. Para a repreensão, opa, já vai mexendo nos meus calos. Para a correção, Jesus tem misericórdia. E para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, e aqui homem de Deus não está ligado apenas ao gênero masculino, a todos nós, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus nos é entregue para nos tornar aptos a toda boa obra. Queridos, a expressão toda a escritura se aplica tanto ao Novo quanto ao Velho Testamento. Eu sei que às vezes a gente gosta de determinadas leituras. Há aqueles que se sentem bem lendo salmos. Eu gosto muito de salmos. Outros dizem: ah, mas os evangelhos, glória a Deus. E a narrativa de Atos dos Apóstolos é empolgante. Mas precisamos entender que é a palavra de Deus na sua totalidade. São 39 livros do Velho Testamento, 27 do Novo Testamento, 66 livros que nós precisamos conhecer, nos deleitar, estudar e aplicar às nossas vidas. Precisamos amar as Sagradas Escrituras e entender que a ênfase não é apenas no sentido de um texto histórico empoeirado e mofado, que possa parecer chato e irrelevante, não. É saber que as Escrituras, elas foram inspiradas por Deus para que saibamos viver a vida cristã. Quando nós temos a alegria e o privilégio de aqui subir no altar para ministrar a palavra de Deus, nós aqui não estamos dando uma aula de bibliologia. Nós não estamos simplesmente falando da história do povo de Israel. Nós precisamos entender e aplicar essas verdades ao meu viver diário. Eu preciso compreender que Deus fala ao meu coração, não para que aqui saia da forma que entrei, mas que ao sair, o Espírito Santo esteja me moldando a viver segundo o coração de Deus para a minha vida. Então a primeira advertência que o autor de Hebreus nos faz é: estejamos atentos à Bíblia, se nós quisermos viver a vida cristã corretamente. Você pode até não querer conhecer da palavra de Deus, você pode até não ler a Bíblia Sagrada, e isso certamente vai te fazer um raquítico na fé, porque não há como a gente amadurecer. A gente vê claramente isso. A palavra de Deus diz que Paulo não ofereceu alimento sólido à igreja, porque aqueles irmãos não passavam de meninos espirituais, só tinham condições de receber o leite, a mesma coisa, anos e anos, e não tinham profundidade na palavra de Deus. Precisamos nos aprofundar. Imagina só, eu aos meus 57 anos, se eu não gostasse de comer uma galinha caipira, como a que a gente comeu ontem quando chegamos aqui em Limoeiro, e ainda quisesse ficar mamando no seio da minha mãe, certamente aquele leite não iria suprir as minhas necessidades, porque à medida que nós avançamos, queridos, nós precisamos de um alimento mais reforçado. Na vida espiritual não é diferente. É por isso que nós precisamos prosseguir sempre para o alvo, crescendo na nossa intimidade com Deus, na nossa comunhão com os santos. Não se pode, por exemplo, falar de crente que não é na igreja. Essa coisa de crente em casa
Isso só no tempo da pandemia, por uma questão mesmo da lei. Mas hoje, nós voltamos a nos congregar. A casa do Senhor é o lugar onde o povo de Deus se reúne para ouvir a palavra do Senhor, para se alimentar das verdades do Evangelho. É por isso que a palavra de Deus, ela é alimento para as nossas vidas. Essa é a primeira exortação que nos é feita aqui no capítulo 3 de Hebreus. Segunda advertência: não seja incrédulo. Veja comigo os versos 8 a 11. Não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Nós sabemos, quando voltamos lá ao livro do Êxodo, quando o povo de Israel bate à porta de Canaã, vê as riquezas daquela terra, vê a prosperidade de tudo que tinha pela frente, mas contempla não as bênçãos, contempla as dificuldades, vê as cidades fortificadas, vê os povos valentes, e começam a se amedrontar e retroceder. E mesmo que Josué e Caleb procurassem demovê-los daquela sua dúvida, eles ficam pesarosos, amedrontados, e reclamam de Moisés. Queridos, e a palavra de Deus diz que eles não entraram no descanso do Senhor. Eles não entraram na terra. Toda aquela geração pereceu no deserto. Uma nova geração surgiu para que pudesse tomar posse da terra prometida. Queridos, nós somos uma nova geração. A nova geração que o Senhor estabeleceu através da nova aliança em Cristo Jesus. Quando da ceia, Ele toma os dois elementos, o pão e o vinho, e Ele diz: eu celebro com vocês não a velha aliança, eu celebro com vocês uma nova aliança, aliança no meu sangue. Você é partícipe dessa nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Não por mérito seu, nem você nem eu fizemos absolutamente nada. É graça. A graça de Deus nos alcançou e nos levou a um passo de fé na direção de Cristo. É por isso que nós nos encontramos aqui. É por isso que nós somos chamados lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, a vivermos por fé e não pelo que vemos. Infelizmente, há muitas pessoas que se mantêm incrédulas, endurecidas. E eu não estou me referindo apenas àqueles que ainda não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Não àqueles que desconhecem o poder do Evangelho. Não àqueles que ainda não sentiram a alegria da salvação. Mas eu me refiro, infelizmente, há muitos que na sua caminhada, na sua jornada cristã, se cansaram, se entristeceram, se magoaram. Amados, nós vamos nos magoar. Às vezes nós nos magoamos com o irmão, nós nos magoamos com o pastor, e o pastor nunca faz nada, graças a Deus. Mas independente das suas mágoas, das suas tristezas, lembre-se, Jesus, Ele jamais vai te decepcionar. Ele sempre vai cuidar de você. Ele é como aquele do Salmo 23, aquele pastor que cuida da sua ovelha, mesmo que ela seja rebelde, mesmo que ela queira fugir do aprisco, é Ele que vai em sua busca. É como aquela parábola do pródigo, que sai da casa do pai e se lança nos apetites do mundo, mas o pai continuamente o aguarda. Ele sabe que voltará. Eu vi aqui há pouco o testemunho daquela irmã, falando acerca da sua filha, quando na casa do Senhor, ela viu ela louvar ao Senhor, e hoje está afastada dos caminhos de Deus. Quantos pais não passam por essa situação, de ver seus filhos afastados dos caminhos do Senhor? Mas creia, continue orando, intercedendo, pedindo a bênção de Deus, na conversão, na reconciliação, no retorno, desses que lhes são tão preciosos, e se são preciosos a você, muito mais são preciosos ao Senhor. Essa é a segunda advertência que nós aprendemos na passagem de Hebreus 3. Deixe-me voltar ao episódio de Êxodo, quando os filhos de Israel foram milagrosamente libertos da escravidão do Egito e rumaram em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Queridos, eles seguem pelo deserto. Aquele era um local quente, difícil, era um local que certamente causava medo, e eles tomam decisões, eles têm atitudes, eles resmungam, murmuram contra Deus e contra Moisés e dizem:
tivemos tão bem no Egito. Era ótimo ser escravo. Foi ótimo ser espancado por alguém e não ser pago. Foi simplesmente maravilhoso ser maltratado. Como eu gostaria de voltar para o Egito. Eles murmuravam contra Deus e se rebelavam contra o Senhor. E Deus diz: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Josué e Caleb. Está lá em Deuteronômio capítulo 1, versos 35 e 36. Por que é que vocês acreditam? Porque vocês não acreditam em mim? Porque vocês não confiaram nas minhas promessas, nas minhas palavras. E às vezes nós olhamos para o povo de Israel e dizemos assim: meu Deus, que povo tão duro. Eles viram o Senhor operar maravilhas, lançar 10 pragas sobre o Egito, viram o coração de Faraó endurecido se curvar. E quantas vezes, queridos, nós não agimos também da mesma forma? Nós que tivemos o nosso coração de pedra transformado em coração de carne, nós que tivemos o milagre da salvação operada nas nossas vidas, nós que recebemos o perdão de Deus, nós que vivemos agora uma nova vida, como é que nós podemos dar as costas para Jesus? Como é que os atrativos deste mundo, como é que as palavras do inimigo podem turvar a nossa mente? Ah, queridos, lá em 1 João capítulo 5, verso 4, a palavra de Deus diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então não venha com essa: ah, pastor, mas a carne é fraca. Eu sei, eu sou homem, eu sei das lutas, dos problemas, não sou diferente de vocês. Eu não estou numa elite espiritual, não há um manto sagrado, o máximo que pode ter é um paletó. Não há uma áurea sobre a minha cabeça, o máximo que pode ter é a ausência de alguma coisa. Mas, queridos, independente disso, entenda que nós somos iguais. O próprio apóstolo Paulo, ele olha para si e diz: miserável homem que sou. Se não for Jesus na nossa vida, se não for Deus estendendo a sua mão de misericórdia, se não for o Senhor nos envolvendo com laços de amor, o que seria de nós? É por isso que nós somos tão gratos a Deus e podemos dizer: Senhor, aumenta a nossa fé, ela é tão pequena, às vezes nós somos tão duros, tão incrédulos, ajuda-nos, ó Pai, na nossa tão pequena fé. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, querido: quando você começar a vida cristã, você estará lutando contra o pecado em sua vida até o dia da sua morte. Isso se Jesus não voltar antes, claro. Mas durante os dias da sua peregrinação, você continuamente lutará contra o pecado. Ele procurará assediá-lo, ele procurará tirar a sua paz e a sua comunhão com Deus e com a igreja. E o fato de você estar lutando contra o pecado não é sinal de que você não é cristão. Talvez você diga assim: ah, pastor, às vezes eu acho que a minha vida não está bem, porque são tantas as tentações, diariamente eu tenho que lutar, eu passo por provações constantemente. Ah, queridos, isso é um sinal de que você é um verdadeiro cristão, porque se assim não fosse, você estava mergulhado no pecado, o inimigo não estava mais nem preocupado com você, sabia que você era da gandaia dele. Mas você é diferente, você foi comprado e lavado do sangue do Cordeiro, você recebeu o selo, você tem um destino certo, a glória celestial. Nada nem ninguém poderá romper esse laço, esse selo, somente aquele que colocou na tua vida. É por isso que nós podemos descansar no Senhor. Ah, amados, as pessoas que não são cristãs não estão preocupadas com a luta contra o pecado, elas estão preocupadas sobre onde podem lucrar mais com o pecado. Quanto o povo de Deus sabe, como diz lá na primeira carta de João, que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. É bem verdade, mas o pecado ele não é uma regra na nossa vida. O pecado ele precisa ser uma exceção. Nós precisamos lutar continuamente contra o pecado, porque a palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, ele tem uma advertência, um alerta
uma exortação para cada um de nós, da própria boca de Deus: sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. E a palavra de Deus diz que sem santidade é impossível ver ao Senhor. Lá no monte, no sermão, o Senhor Jesus, ensinando ao povo, ele diz: bem-aventurados os limpos de coração. Isso é santidade. Isso é santidade. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Isso é promessa do Senhor, não é promessa vazia de político, é promessa daquele que jamais mentiu. Porque o pai da mentira é outro. Na carta aos Hebreus, queridos, aqueles judeus convertidos ao cristianismo, eles observaram que foram mudados pelo Espírito Santo. Eles estavam lutando contra o pecado. E esse é o estado normal da vida cristã, não é a exceção. Lutar contra o pecado é a regra na nossa vida. É porque nós estamos vivos que nós estamos continuamente lutando contra o pecado. Se nós estivéssemos mortos espiritualmente, como lá em 1 Coríntios, na instrução da ceia fala que naquela igreja, uma igreja que era reconhecida pelos seus dons espirituais, uma igreja pujante, mas a qual Paulo corrige porque havia pecados grosseiros. E Paulo diz: olha, há muitos que aqui estão dormindo. E não é aquele sono, depois de um dia de cansaço, de trabalho, e cansado se encontra, e diante da palavra, assim muito relaxante, maravilhosa, do vosso pastor. Não essa minha gritaria, que faz acordar o povo, mas deixaria você tranquilo, né? Aquela coisa assim bem maravilhosa. Queridos, precisamos saber que o dormir na palavra de Deus é morte espiritual. Infelizmente, o nosso cristianismo em nossos dias está envolvido com secularismo, com mundanismo. As pessoas estão trazendo o mundo para dentro da igreja. E eu não falo das coisas que a gente acha interessante, como iluminação, como coisas que valorizem o ambiente. Não me refiro a isso. Eu me refiro, amados, a um viver mundano, a um viver que não agrada o coração de Deus, a um viver que nos separa da vontade do Senhor. Precisamos continuamente ter como alvo um viver santo na presença de Deus. Não haveria luta em você contra o pecado se o Espírito Santo não tivesse mudado o seu coração. Portanto, a palavra aqui de Hebreus não é para desencorajar ninguém, mas pelo contrário, é para incentivá-lo, para motivá-lo, para fazer com que você continue firme nos caminhos do Senhor, para que você não vire as costas diante das lutas que você está passando, mas que você saiba que o Senhor tem cuidado de você, até mesmo nas lutas, nas provações. Não vire as costas para Jesus. Essa é a mensagem de Hebreus. O escritor dessa carta está dizendo que se você virar as costas para Jesus, você será exatamente como os filhos de Israel no deserto, que viraram as costas para Deus. E para onde eles olharam? Para o Egito, para a escravidão, para o pecado. Quando nós viramos as costas para Jesus, nós passamos a olhar para o passado, para a escravidão do pecado. E a palavra de Deus diz que Cristo nos libertou. E a libertação é para uma nova vida. Aquela velha natureza não nos pertence mais. É certo que ela muitas vezes está nos marcando. Há feridas, algumas até mesmo que ainda estão abertas, e o Senhor está tratando. Mas nós precisamos saber que é Deus que trata, é Deus que cura, é Deus que restaura, é Deus que realiza a sua boa obra na nossa vida, no seu tempo. É por isso que lá em Eclesiastes 3, a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para a paz, mas há tempo para a guerra. Há tempo para a alegria, mas há tempo para choro. Às vezes nós vemos nesse mundo uma realidade que procura desvirtuar a palavra de Deus e dizer: não, Deus é amoroso, Deus é só pai, é um paizão, Ele vai fazer vista grossa aos teus problemas. Mas esse não é apenas o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia também é a justiça. Ele não se agrada do pecado, e Ele não vai fazer impune o pecador. É por isso que Cristo veio para morrer no nosso lugar, para nos dar vida e vida com abundância. Se assim fosse, o sacrifício de Cristo seria em vão. Qual o sentido do Filho de Deus deixar a sua glória, padecer nesse mundo, se não fosse para nos reconciliar com o Pai? Ah, queridos,
Em Atos capítulo 4, verso 12, diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E aqui, amados, às vezes a gente tem uma inocente interpretação que Deus está se referindo apenas à questão da idolatria, à questão do paganismo, que era comum entre os povos gentios da época. Mas, amados, às vezes a idolatria está dentro do coração do povo de Deus. O povo de Israel, por exemplo, cometia idolatria, porque eles estavam tão presos aos ritos, que esqueceram de verdadeiramente adorar a Deus. Às vezes nós estamos também assim, estamos tão presos à nossa idolatria, a idolatria da vaidade, a idolatria da projeção, do destaque. E hoje, nós que vivemos numa sociedade de gestão de resultados, como isso nos é tão forte? Porque queremos sempre mais, queremos mais dos nossos filhos. Fez a prova? Fez. Tirou quanto? 9,9. Eita, tem que melhorar muito. Glória a Deus. Não tirou 10, dá para 4. Conseguiu um emprego? Consegui. Foi de gerente? Não, foi não. Foi subgerente. E tem que melhorar mais. É certo, queridos, que nós precisamos viver sempre buscando o melhor. Eu lembro uma vez, participando de uma reunião da igreja, há muitos anos atrás, antes de nós sermos de Leade, e nós recebemos um pastor para ministrar, e esse pastor disse: olha, não faça o que é bom para Deus, faça o melhor. É você que está na direção do culto, faça o melhor para Deus. É você que está na ministração do louvor, faça o melhor para Deus. É você que está na recepção, faça o melhor para Deus. É você que está na limpeza, faça o melhor para Deus. Faça o melhor para Deus em todas as áreas. O melhor para Deus na sua casa, no trato com a sua esposa, dos seus filhos, no relacionamento de trabalho, com seus colegas, com seu patrão, com seus empregados. Faça o melhor para Deus. É viver com a excelência em todos os momentos. É saber que nós fazemos tudo para a glória do nosso Deus, porque tudo Ele fez por amor a nós. Há cristãos que têm esse tipo de experiência na vida, de saber que Deus busca homens e mulheres segundo o seu coração. Mas também há aqueles que se sentem abandonados, traídos, e até mesmo por outros cristãos. E aí eles fazem a seguinte dedução: eu fui abandonado pela igreja, estou decepcionado com os irmãos, vou deixar Jesus. Saiba de uma coisa: o diabo sempre vai buscar fazer você dar as costas para Jesus. O diabo é ardiloso, mentiroso, e vai instigá-lo a ser incrédulo. Foi isso que ele fez com o primeiro casal, foi isso que ele fez com Caim. É isso que ele faz continuamente. Mas, queridos, Cristo, Ele jamais nos decepciona. Ele é o único que nunca vai nos abandonar, porque é nele que nós encontramos a esperança, e fora dele não há esperança nenhuma. Talvez você que esteja aqui nos visitando, você ainda não teve um encontro real com Jesus. Talvez a sua esperança tenha sido depositada em outros. Alguns a quem você desde criança foi ensinado a achar que era o caminho para Deus. Mas a palavra do Senhor diz, Jesus reunido com os seus discípulos, Ele declara: eu sou o caminho, não há outro caminho. Dizem que todos os caminhos vão para Roma. Pode até ir para Roma, para Jerusalém Celestial só tem um caminho, e esse é Jesus. Terceira advertência: não tenha um coração perverso. Leia comigo o versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Queridos, o autor de Hebreus diz: preste atenção ao perigo de um coração perverso. E aqui, perversidade, esse coração perverso é um coração cruel, depravado, pecaminoso, corrupto. Nos versículos 16 a 18, o autor dessa carta leva os autores, os seus destinatários, os seus leitores, a responderem a várias perguntas, com o intuito de concluírem que o coração pecaminoso daquele povo foi quem os condenou. Ele diz assim: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi àqueles que foram desobedientes?
Amados, nessa advertência, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso. O autor aos Hebreus associa esse coração perverso à incredulidade. Imagina só uma dupla terrível, altamente prejudicial ao cristão. Uma dupla que procura continuamente desestabilizá-lo, levá-lo a um distanciamento com Deus e com seu povo. E devido a essa associação diabólica, um coração perverso e a incredulidade, o povo de Israel nos dias de Êxodo parou de acreditar em Deus. Infelizmente, nos nossos dias, essa mesma artimanha do inimigo também é encontrada na nossa realidade. Pessoas que às vezes até mesmo estão na igreja, mas não são dos nossos. São joio, não são trigo. Mas nós precisamos, com amor, levar a mensagem da palavra de Deus, porque assim como Jesus um dia transformou água em vinho, o Senhor também pode transformar joio em trigo. Ele tem todo o poder, e Ele deseja usar a sua vida, o seu testemunho, a sua pregação, para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Às vezes a gente tem a ideia romântica que a pregação do evangelho se limita a apenas uma elite espiritual. É o pastor, é o presbítero, é o diácono. Cada um de nós, a palavra de Deus lá na carta de Pedro diz que nós somos sacerdotes do Deus vivo. O sacerdócio se limitava apenas no Antigo Testamento à tribo de Levi, mas na nova aliança, todo aquele comprado e lavado no sangue do Cordeiro é sacerdote do Deus vivo, pode adentrar o santo dos santos. Ele não tem o sacrifício de bodes e carneiros a fazer, porque o sacrifício perfeito já foi feito na cruz do Calvário. Mas ele tem o sangue de Cristo que lhe purifica de todo o pecado, e é nessa autoridade de Jesus que ele vai, ele sai e ele proclama as verdades do amor de Deus. Queridos, lá em Hebreus capítulo 10, verso 38, a palavra do Senhor diz que o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Espero que ninguém queira retroceder. Espero que ninguém queira se lançar nos braços do Egito. Espero que ninguém queira se enamorar com Faraó. Espero que ninguém olhe para o passado de pecado e escravidão, mas possa contemplar as promessas de Deus para você e desejar ardentemente estar com o Senhor. Nós tivemos um período de pandemia, e durante esse período, nunca nesses últimos anos se falou tanto quanto da volta de Jesus. Nesses períodos de dificuldade, de luta, é muito comum a mensagem apocalíptica voltar com intensidade aos púlpitos da igreja, à boca dos crentes. Eu espero que passado esse período de pandemia, a gente não volte à mesmice e volte ao discurso de prosperidade. Olha, venha para Jesus que Jesus vai te dar um carro novo, uma casa própria, um novo. Mas queridos, esse discurso é um discurso da volta de Jesus que deveria estar na nossa mente, nos nossos lábios continuamente. Nós participamos agora da Páscoa, e a mensagem da Páscoa não é apenas a mensagem da paixão, do sofrimento, da dor, da tristeza, da perda, mas a mensagem da Páscoa é a mensagem da ressurreição, é a mensagem de saber que Ele vem, e Ele voltará para buscar a sua noiva, o seu povo, comprado e lavado no sangue dEle. Essa é a sua promessa. É por isso, queridos, que nós não podemos olhar para trás, para o Egito, para o pecado. Quarta advertência e última: incentive os outros a perseverar. Veja os versos 13 e 14. Encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Você entende o que o Espírito está dizendo? Não apenas preste atenção à Bíblia, ela é vital, ela é importante. Não apenas preste atenção ao perigo da incredulidade que vai procurar lhe desviar do caminho.
Não apenas preste atenção para não desenvolver um coração perverso, mas também preste atenção ao chamado para encorajar os outros a perseverar. Como é que nós vamos encorajar outros se não formos igreja? Se não tivermos em comunhão? Se não vivermos em unidade? Eu amo a declaração do apóstolo Paulo, quando ele escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, ele diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu estou prosseguindo para o alvo, não porque eu esteja apegado a promessas vazias, a palavras sem sentido. Não, eu estou prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio que está preparado para mim e para você. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós. E essa palavra de Paulo, ela é ratificada pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, quando ele diz: vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. É interessante, porque aqui Pedro, ele coloca a salvação como um processo, não como um momento estanque, único. E na teologia a gente vê isso claramente, de três formas. A primeira delas, o momento da justificação, o momento que nós somos alcançados pelo perdão de Deus, o momento em que nós dizemos sim para Jesus. Aquele momento é um momento especial, é o momento que nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador. Mas além do momento da justificação, existe o momento da santificação, da nossa caminhada com Deus. É o tempo em que Deus vai transformando o nosso viver, vai retirando as coisas do velho homem que tanto nos machucaram e entristeceram o coração de Deus. Mas haverá um dia em que esse processo será concluído, em que nós teremos um corpo glorificado. É a glorificação. E aí, queridos, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Estaremos na presença do nosso Deus eternamente. Há um hino da harpa cristã que diz: tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, estaremos todos juntos, irmãos de todos os tempos, de todos os lugares, louvando e adorando, participando das bodas do Cordeiro. Esse é o grande dia em que estaremos na presença do nosso Deus. É por isso, queridos, que nós precisamos incentivar uns aos outros, porque na nossa caminhada vamos encontrar alguns que estão fraquejando, alguns que estão cansados, alguns que ainda não firmaram os seus passos, e aqueles que estão firmes, aqueles que têm intimidade com Deus, não tem que estar apontando, não tem que estar zombando, não tem que estar repreendendo, tem que estar estendendo a mão, serem companheiros de jugo. Precisamos caminhar. Há uma atividade que é conhecida como ultramaratona. A ultramaratona é uma corrida que ultrapassa os 42 quilômetros, é uma corrida de longa distância. É uma corrida muito difícil, porque além do cansaço, do clima, do desânimo, você não vê o término com brevidade. É uma jornada longa. E há muitos que desistem na ultramaratona. Às vezes o cristianismo é uma ultramaratona. Nós padecemos, nós sofremos, passamos lutas. Mas é certo que há um ponto de chegada. Pode ser até que a porta seja estreita, mas é você que vai por ela entrar. Pode ser que o caminho seja pedregoso, mas é você que vai dizer aos montes: lancem-se no mar. É na autoridade do Espírito Santo. Em geral, numa corrida de ultramaratona, aquele que corre sempre tem a ajuda de companheiros que durante percursos vão estar motivando, incentivando, até mesmo correndo do seu lado. Queridos, a igreja é isso. É a gente poder contar com pessoas que estarão ao nosso lado, até mesmo para nos corrigir. Porque o amigo não é aquele que faz vista grossa ao nosso problema, aos nossos erros. Uma das coisas mais difíceis da vida pastoral é a disciplina eclesiástica. Porque não há coisa pior do que recebermos no nosso gabinete alguém que precisa de uma correção. E ai do pastor, ai do ministro que não usar da sua autoridade para corrigir. Porque se assim nós não fizermos, aquela vida caminhará para a morte. Precisa ser exortada, precisa se voltar ao caminho da verdade. Mas é uma tarefa árdua, difícil, necessária, porém.
Na vida cristã, amados, nós vamos passar por percalços, por lutas, mas nós vamos vencer. Nós vamos vencer, porque quem nos garante a vitória é Jesus. Quando você olhar para os fracassos que você já cometeu, para as derrotas que já te alcançaram, coloque os seus olhos para frente, contemple o que está lhe aguardando, como diz lá no livro de Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É o que te aguarda, é o que me aguarda, é o que aguarda a igreja do Senhor. Eu quero encerrar essa palavra nessa manhã, orando por você. Fique de pé. Eu não sei como está a sua vida, não sei se você está passando por algum problema, alguma luta, alguma dificuldade, se em meio à jornada, à sua caminhada, você pensou em virar as costas para Jesus, a abandonar os caminhos de Deus. O autor de Hebreus capítulo 3, ele nos admoesta a prosseguir, ele nos exorta a não sermos incrédulos, a não termos um coração perverso, mas entendermos que esta palavra é a palavra de Deus, e que precisamos estar juntos, nos ajudando e incentivando uns aos outros. Há entre nós alguém nessa manhã que ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador, e que precisa fazer isso hoje. A mensagem aos Hebreus, ela deixa bem claro: hoje, não é amanhã. Ah, pastor, vamos deixar para o próximo domingo. A mensagem é para hoje. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que precisa de uma reconciliação, a mensagem de Deus para a sua vida é hoje, não é amanhã. Se há alguém entre nós, não adie essa decisão. Saiba que o melhor lugar para estar é na casa do Pai, é na presença do nosso Deus.